Olá pessoal, meu nome é Carlos, aqui no canal o Azeite Dourado, né? Eu mudei o nome para o novo o canal Evangelho do Reino de Deus, mas só que no YouTube não sei, eu não tenho muito costume com o YouTube, então não mudou, né? O Evangelho do Reino de Deus é o nome que eu coloquei atual, mas não está entrando por esse nome. Se os irmãos quiserem procurar mais vídeos, tem bastante vídeo lá, bastante conteúdo lá para os irmãos aprenderem, mas é o canal Azeite Dourado, tá bom, irmão? Digita lá no YouTube, canal Azeite Dourado, que vai aparecer o meu canal lá para vocês contemplarem bastante vídeo lá, tem, irmão, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre morar no céu. Eu já venho falando sobre isso aí alguns tempo atrás, mas como é uma coisa que é muito falada nas igrejas, né? Eles ensinam muito sobre morar no céu. Eu quero falar um pouco sobre morar no céu. Desde já eu agradeço a todos aqueles que estão dando like no vídeo aí, continue dando like, continue compartilhando, né? Continue fazendo com que essa verdadeira palavra chegue para muitos irmãos, tá bom? Então vamos lá. Você acha que nós vamos morar no céu? É isso que ensinam as igrejas por aí, né? Esse ensino aqui, irmão, você só aprende aqui. Por aí você vai aprender que você vai morar no céu. Mas não é isso que a Bíblia diz. Vamos ver aqui? Nosso Salvador Jesus Cristo nos ensinou a orar pela vinda do reino dos céus, né? Lá na oração do Pai Nosso, né? Que é muito conhecida por todo mundo, né? Mateus 6,10. Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Tá vendo? Já na oração do Pai Nosso, Jesus ensinando que o reino dos céus viria para a terra. Não é nós que vamos lá no céu reinar, tá bom? Vamos ver mais aqui, ó. Hoje, a vontade de Deus está sendo feita lá no céu. Lá no céu ela está sendo feita. Mas aqui na terra ela ainda não está sendo feita. Todas as pessoas obedecem a Deus? Aqui não. Então a vontade de Deus não está sendo feita aqui na terra ainda. Mas ela vai ser feita o dia que Jesus voltar. Bom, irmãos? O dia que acontecer a grande tribulação e depois da grande tribulação Jesus voltar, aí sim ele vai estabelecer o reino dele aqui na terra. Aí a vontade de Deus vai ser feita no céu como aqui na terra, tá bom? Vamos lá. Lucas 6,23, ó. Regozijai-vos naquele dia, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Por dessa forma procederam seus pais com os profetas. Vemos que de fato o nosso galardão ele está lá no céu, né? Mas só que nós não vamos ficar aqui, nós não vamos subir para lá para ir buscar esse galardão. Ele vai vir até nós, nós não precisamos subir até lá. O nosso galardão está lá no céu mesmo, mas está com Cristo. E quando ele voltar, ele vai trazer, né? Aqui, ó, Apocalipse 22, ó. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Tá vendo aí, ó? O galardão está com Cristo, né? Apocalipse 22, 12. O galardão está com ele, mas ele vai trazer de lá quando ele vier, entendeu? Então, nós não vamos ter que subir para o céu. Veja aqui mais, ó. Filipenses 3,20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aguardamos tanto Jesus quanto a nossa pátria celestial. Na realidade, essa pátria celestial, a nossa pátria, está lá no céu mesmo, mas ela virá até nós, juntamente com Cristo, trazendo nosso galardão. Então, nós não vamos morar lá, a nossa pátria está lá, mas nós não vamos morar lá, ela virá até nós, tá bom? Ó, Hebreus 11,6, ó. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Hebreus 13,14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Tá vendo? A nossa pátria, a nossa cidade, ela vai vir para a terra. Nós vamos ter que ir lá buscar. Gálatas 4,26. Mas a Jerusalém de cima é livre, a qual é nossa mãe. Apocalipse 21,2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Tá vendo aí? Então, na realidade, irmãos, já começamos a perceber por aqui que nós não vamos para o céu, né? Na realidade, tudo que está no céu virá até nós, né? Inclusive Deus, né? Depois do trono branco, Deus também vem. Mas no começo, Cristo virá até nós para nos arrebatar, amém? Vamos pegar uma passagem aqui para os irmãos ler, ó.
João 14, do 1 ao 23. Essa passagem João 14 aqui, irmão, é usada por muitos irmãos na igreja, nas igrejas em geral, aí, na sua grande maioria, que ela diz que Jesus vai no céu preparar lugar para nós morar, né? Ela diz, dá-se a entender isso mesmo. Se a gente lê como se lê um livro, sem meditar, porque a palavra de Deus, irmão, ela é feita para a gente ler e meditar. Meditar quer dizer o quê? Você fazer perguntas para a palavra. Procurar ver em outros ângulos como é que essa palavra está sendo explicada. Não é simplesmente pegar a palavra aqui e ler, né, como se você estivesse lendo um texto de um livro. Na verdade, tem que meditar, tá bom, irmãos? Aqui, ó. Vamos lá, João 14, do 1 ao 23. Vamos lendo versículo por versículo, tá bom? Eu vou explicando para os irmãos. Ó, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Versículo 1 e 2 nós lemos, né? João 14, versículo 1 e 2. O 3 agora, ó. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Li até o 3, né? João 14, eu li até o 3. Então, irmãos, você pode perceber aqui, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Se você ler aqui, dá-se a entender que Deus está falando que lá na casa do pai, que está lá no céu, né? Que o trono de Deus está lá. Dá-se a entender que lá na casa do pai tem muitas moradas. Mas na realidade não é isso que o texto está querendo dizer. Quem são as moradas do Senhor, né, na realidade? A morada do Senhor é a igreja. A igreja é a morada do Pai, né? Tem muitas moradas por quê? Porque a igreja, o corpo, né, que é a igreja, é formado de muitos membros. Cada membro desse é um tijolinho formando a morada do Pai. Então, do Pai e do Filho, né? Então, por isso que Jesus diz que na casa do meu pai há muitas moradas. Na casa do pai é a igreja que é a casa do pai. Deus não habita em templo feito por mão de homens, Deus habita em nós. Então nós somos, cada um de nós que tememos ao Senhor, que somos os eleitos do Senhor, formamos uma pedrinha. Cada uma dessas pedrinhas forma o templo do Senhor, né? Onde Ele vai habitar. Então o Senhor vai habitar em nós. Muitas moradas significa que cada um dos membros desse corpo forma uma morada, né? Cada um dos membros se juntando forma uma morada. Então Jesus ia nos preparar por quê? Porque por enquanto Jesus não morria e não ressuscitava, nós não estávamos preparados ainda. A partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou, Ele passou a nos preparar, né? Nos preparar para ser morada de Deus, entendeu? Vamos lá, vamos ler mais um pouquinho aqui, ó. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aqui você reparou que está dizendo aqui, para onde eu estou. Você reparou que ele não diz para onde eu estiver? Existem algumas bíblias aí, que está escrito aqui, para onde eu estiver, estejais vós também. Mas no original lá, grego, hebraico, no original grego, está escrito assim, para onde eu estou. Não é onde eu estiver, para onde eu estou, estejais vós também. Aonde Jesus estava? Vamos ver aqui? Ó. Para onde eu estou, estejais vós também. Quer ver? Ó? Vamos continuar lendo aqui, a gente vai chegar lá para poder... Aqui, ó. O 4 agora, tá? Lemos até o 3, vamos no 4, ó. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você percebe que ele diz que ninguém vem, né? Porque ele e o Pai são um, ele estava no Pai. Se vós tivesses me conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora conheceis e os tendes vistos, replicou-lhe Felipe. Mostra-nos o Pai, isso nos basta, disse-lhe Jesus. Felipe, há tanto tempo que estou convosco que não me tens conhecido, quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos os Pai? Jesus ele era um com o Pai, ele estava no Pai, porque o Espírito do Pai estava nele. O Espírito que estava no Pai estava em Jesus, por isso que Jesus estava no Pai.
entendeu? Como nos discípulos o Espírito Santo ainda não estava neles, né? Eles não estavam no Pai ainda, e nem estavam em Jesus, entendeu? Agora vamos mais lá aqui, ó. O 10 agora. Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim? Crede a menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tudo que pedides em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa, em meu nome eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Tá vendo aqui? Ele não habita em vós ainda, porque o povo de Deus, Jesus não tinha preparado casa, né? Então ele habita convosco. Por quê? Porque ele habitava em Jesus e Jesus estava com eles. Então o Espírito Santo habita convosco, mas não em vós. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, o Espírito Santo foi derramado, aí ele habitou em nós. Então nós passamos a ser casa, entendeu? A ser casa de Deus, morada de Deus, né? Ainda por um pouco, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, porém vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Tá vendo? Naquele dia, depois que Jesus morresse e ressuscitasse, a gente vai reconhecer que Jesus estava no Pai, pelo Espírito do Pai, e agora nós estamos em Jesus, pelo Espírito de Jesus, né? É o Espírito do Pai que está em Jesus, que de Jesus vem para nós. É o mesmo Espírito que está no Pai, que está em Jesus, vem para nós. O Pai envia do seu Espírito ao Filho, e o Filho envia do seu Espírito para nós. Só que ele enviou depois que ele morreu e ressuscitou. Antes disso ele não podia enviar, entendeu? Então nós ainda não éramos casa, passamos a ser casa depois. 21 agora. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e o manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, né? De onde procede, Senhor, que estará para manifestar-te a nós e não o mundo? Respondeu Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, depois que Jesus ia morrer e ressuscitasse, o Espírito do Pai que estava no Filho, viriam até nós, e nós se tornaríamos um. Entendeu? Então, nesse momento aí é que nós passamos a ser casa de Deus, né? Nós somos a casa de Deus, irmãos. Não existe morada de Deus lá no céu. Deus está morando lá, é lógico. Mas essa palavra que ele está dizendo que a morada de Deus, que ele não habita em tempo feito mão de homem, somos nós. Jesus vai habitar em nós, né? Muitos líderes aí, formados em teologia, formados em um monte de coisa, não conseguem compreender isso aqui. Eles leem isso aqui e falam que Jesus está dizendo que vai levar nós para o céu, mas você está vendo aqui que não é isso que Jesus está dizendo. Você prestar bem atenção, você está vendo que isso aí não é isso que Jesus está dizendo. Então, Jesus disse que ele estava no Pai. Então, qual é o lugar que ele estava? Ele falou assim, para onde eu estou, estejais vós também. Por quê? Onde que ele estava? Ele estava no Pai, né? Ah, mas Jesus, ele estava no Pai, né? Através do Espírito Santo, Jesus, ele estava no Pai, né? Quando ele morreu e ressuscitou, ele pôde enviar Espírito, porque até aquele momento Jesus ainda era alma vivente. Alma vivente é só receptáculo do Espírito, assim como nós somos agora, receptáculo do Espírito. O dia que Jesus voltar e ressuscitar nosso corpo, ou arrebatar quem estiver vivo, nosso corpo será transformado, seremos um corpo glorioso. Aí deixaremos de ser alma vivente e passaremos a ser espírito vivificante. Aí nós vamos ter a capacidade de enviar espírito, assim como Jesus teve.
Jesus ele não tinha capacidade de ver o Espírito ali, por isso que ele falou que ele ainda ia preparar lugar, porque ele ainda não podia enviar o Espírito, porque Jesus ainda era uma simples, embora ele estava no Pai, por causa do Espírito do Pai que estava nele, ele ainda era uma alma vivente, porque ele não tinha sido glorificado ainda, né? Depois que ele foi glorificado, foi que o Espírito Santo dele, né, passou para a igreja. Ele pôde enviar o Espírito dele para a igreja, para aqueles que são os eleitos. Então, enquanto Jesus não morreu, não ressuscitou e não foi glorificado, ele não pôde enviar esse Espírito. Por enquanto nós, irmão, nós somos casa de Deus. Nós somos casa, né? Porque nós estamos recebendo o Espírito de Jesus. É o Espírito de Jesus que vem para nós. É o mesmo Espírito do Pai, só que ele passa por Jesus e de Jesus vem para nós. Nós tornamos um com o Filho e com o Pai, né? Só que por enquanto nós só estamos em receptáculo de Espírito. Nós estamos recebendo o Espírito do Pai em nós, né? Do Filho. Então por isso que nós ainda temos que aguardar ansiosamente a volta do Senhor para nós termos nosso corpo glorificado. Aí desse Espírito que agora nós estamos recebendo do Pai, nós vamos poder enviar deles para outras pessoas. É assim que vai acontecer no milênio, né? As nações que entrarem para o milênio sem ter seus corpos glorificados, né, que não são eleitos, não são igreja, são povos normais que vão entrar, que vai ter pessoas que vão escapar da grande tribulação, vão escapar das taças e vão entrar vivas para o milênio. Essas pessoas que entrarem vivas para o milênio vão passar pelo tribunal de Cristo e vão ser absorvidas. Então elas vão entrar no milênio. Elas não vão ter corpo glorificado, mas lá elas vão ter longevidade de dias, né? E vão viver através da igreja. A igreja, Deus criou a igreja, irmão, não foi para levá-la para o céu. Deus criou a igreja porque é para a igreja abençoar as nações. Quando Deus disse lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele estava pensando em quem? Nos povos. Ele não estava pensando na igreja. Mas Deus falou isso por quê? Porque Deus queria que a igreja, né, não falhasse, não vacilasse, porque através da igreja, a salvação das nações, a salvação do povo em geral, estava na igreja. A igreja que ia ser responsável em alimentar as nações, em fazer com que as nações vivam eternamente. Mas isso no milênio, depois que nós tivermos o nosso corpo glorificado. As nações não vão ter, mas elas vão ter longevidade de vida através de nós. Nós vamos enviar do nosso Espírito para as nações, e as nações vão ter vida longa, né, através de nós, até chegar no final do milênio, onde vem o trono branco. Depois do trono branco vai ter a ressurreição global, né, mundial. Global não, está repreendido em nome de Jesus. Nosso planeta não é um globo. Nosso planeta ela é esférica, mas ela não é uma bola, né? Não é que nem diz a ciência aí. Então é mundial, nós falando, né? Mundial, né? Aí vai ser uma ressurreição mundial, todos vão se ressuscitar, vão participar do juízo do trono branco, e ali uns serão absolvidos, outros serão condenados. E ali, os que seriam absolvidos, eles também vão entrar no 8º dia, que é a eternidade, né? E dali em diante vão depender da igreja, vão viver eternamente dependendo da igreja. Deus selecionou a igreja para trazer vida para todos os povos, e mesmo na eternidade eles vão depender da igreja. Agora a igreja em si não, a igreja tem corpo glorificado, então elas não dependerão de ninguém para sobreviver. A igreja já vai ter vida nela mesma, né? Então ela não vai precisar de ninguém para sobreviver, mas ela vai alimentar as nações, né? Ela vai ser a árvore, né, que as suas folhas servem de remédio para as nações, tá bom? Então, irmãos, essa é a palavra que eu queria mostrar para os irmãos. A igreja, nós não vamos morar no céu, irmão, nós vamos morar aqui na terra, vamos reinar 1000 anos com Cristo nessa terra, e depois entra a eternidade. Mas os 1000 anos é o princípio do reinado, começa com 1000 anos, depois de 1000 anos é eterno, tá bom, irmãos? Vamos ver o texto aqui em Hebreus, Hebreus 13, Hebreus 1:3, Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade. Esse é Jesus. Colossenses 1:15, 16. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, e as invisíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, potestades, tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Filipenses 2:7. Antes a si mesmo se esvaziou, tá vendo? Antes a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus, na terra e debaixo da terra. Tá vendo aqui, irmãos? Então, você percebe aqui, né, nessa passagem aqui, que Jesus, por que Jesus ele se tornou alma vivente? Porque ele se esvaziou, ele já estava no Pai na eternidade, né? Jesus sempre esteve lá. Mas ele se esvaziou dele mesmo para se tornar, ao se encarnar como homem, como pessoa, né, como ser humano. Então, no momento que Jesus se encarnou e nasceu de Maria, ele perdeu não, né? Ele se desfez, né? Ele mesmo, né? Se esvaziou de todos aqueles atributos que ele tinha de Deus. Ele passou a ter atributos humanos, embora o Espírito do Pai estivesse nele. Então, através do Espírito do Pai, ele fazia os milagres, ele lia os pensamentos das pessoas, através ele ressuscitava morto, através do Espírito do Pai que estava nele, porque ele se tornou alma vivente. A alma vivente não tem capacidade de enviar Espírito para ninguém. Pode ver que Jesus só enviou do Espírito dele depois que ele morreu e ressuscitou, que ele voltou àquela glória que ele tinha antes, né? E todo o poder nos céus e na terra foi dado a ele. Mas até então, ele não tinha. Ele só pôde ter isso depois que ele morreu e ressuscitou. Assim somos nós, irmão. Hoje nós fazemos tudo pelo Espírito do Senhor, né? Então, pelo Espírito de Jesus Cristo, nós fazemos tudo o que nós temos que fazer. Curamos, repreendemos demônio, né? Profetizamos em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós usamos o Espírito de Cristo para fazer a obra dele aqui nessa terra. Mas quando ele voltar e ressuscitar a igreja e arrebatar os que estiverem vivos, nós vamos ter um corpo glorificado. Aí nós não vamos mais ser dependente, não vamos mais simplesmente ter o Espírito em nós. Nós vamos poder enviar Espírito, entendeu? Esse Espírito nós vamos poder enviar para outras pessoas. Nós vamos poder... as pessoas receberão um Espírito Santo, né, através de nós, né? Então, nós vamos poder enviar esse Espírito para as nações. Então, isso eu queria dizer para os irmãos, que Jesus, antigamente, antes dele morrer, ele não podia enviar o Espírito, porque ele era uma alma vivente. Vamos ver aqui, ó, João 5,30, ó. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma, porque ouço julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha glória, mas a vontade, mas na verdade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 6,57, ó. Assim como o Pai que vive me enviou, eu igualmente eu vivo pelo Pai. Tá vendo? Jesus vivia pelo Pai, né? Ele não conseguia viver por ele mesmo. Se não fosse pelo Pai, ele não viveria, porque o Espírito do Pai que estava nele, mantendo ele fazendo a obra que ele tinha que fazer. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós se alimentamos de Cristo, por Jesus nós estamos vivendo. Nós fazemos obra, profetizamos, curamos enfermos, expulsamos demônios em nome do Senhor Jesus, por causa que nós estamos nele. Ele estava no Pai, né? Morreu, ressuscitou, nós passamos a estar nele. Então nós estamos em Cristo, entendeu? Aí, olha aqui, ó, Filipenses 1,19, ó. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e provisão do Espírito Santo, no Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Tá vendo? Espírito de Jesus Cristo. Gálatas 4,6, ó. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Nós podemos falar, oh, Paizinho querido, meu Pai amado, meu Pai eterno, porque o Espírito de Cristo está em nós. É o Espírito do Pai, passou para o Filho e veio para nós, é o mesmo Espírito. Romanos 8,9, ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então é o Espírito de Cristo, irmão. Muita gente acredita que existe 3 deuses também, né? A Trindade, a Santíssima Trindade. Não tem Trindade, mãe. Tem, irmãos. Tem Deus Pai, Deus é Espírito, né? Jesus disse lá para aquela mulher samaritana. Deus é Espírito. Então, Deus Pai, ele sendo Espírito, ele envia do seu Espírito para o Filho, né? E o Filho, né, sendo alma vivente, porque ele se esvaziou de si mesmo e nasceu de uma mulher,
ele necessitava do Espírito que o Pai enviasse para ele, não podia ter vida nele mesmo. Então, ele não podia enviar Espírito, ele só podia receber Espírito até o dia que ele cumpriu toda a obra. Então, o Pai enviava do seu próprio Espírito para o Filho. Então, o Filho, recebendo esse próprio Espírito, conseguiu fazer a obra, né? Aprendeu por aquilo que padeceu, é o que está escrito lá em Hebreus. Então, Jesus foi vivendo pelo Pai, até o dia que ele morreu e ressuscitou. Depois que ele morreu e ressuscitou, irmão, aí ele já completou tudo que ele tinha que fazer. Aí ele voltou a ter toda aquela autoridade e poder que ele tinha antes. Então ele passou a enviar do seu Espírito para nós. Então o Pai enviou para ele enquanto ele esteve aqui na Terra. Depois ele mesmo envia do seu Espírito para nós. Não existe uma terceira pessoa, irmão. Isso é conversa. Isso aí é a interpretação dessas pessoas que acreditam nas teologias aí que eles ensinam aí. Doutrinas de heresia, né? Doutrinas de homens. Então, irmãos, põe na sua cabeça, não existe terceira pessoa. Existem duas pessoas, a pessoa do Pai e a do Filho. O Espírito Santo, ele é o Espírito do Pai que passa pelo Filho e que vem para nós. Não tem outro Espírito que é jogado, a Deus dará. O Espírito Santo é solto na terra e vai para todos os cantos. Não. O Espírito Santo ele vem habitar no crente, naquele que é eleito do Senhor. Só recebe o Espírito Santo, irmão, aquele que Deus elegeu desde antes da fundação do mundo. Quem Deus não elegeu, irmão, não recebe o Espírito. Você pode até ir para uma igreja lá, vai lá para a igreja, pula, fazer um monte de coisa lá, mas se você não for eleito e você não tiver com o Senhor, você não recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo é só para aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que de antemão Deus o elegeu. Então a igreja em si, né? A igreja do modo geral é eleita do Senhor. É lógico, tem umas igrejas aqui que eu não sei não, se são eleitos é porque estão fazendo um pouco caso, porque não é possível ser eleito e ficar ensinando heresia para o povo, né? Ensinando mentira para o povo, mas como Deus tem um propósito dele de trabalhar, ele mesmo disse na parábola das 10 virgens, foi o próprio Jesus que falou, que ia ter 10 virgens lá dormindo, né? E que 5 ia continuar dormindo, não, as 10 iam acordar e 5 iam despertar do sono, né? E outras 5 iam estar dormindo. Então ele permitiu que muitas dessas pessoas aí, que a gente chama de igreja porque, né, é igreja, começaram com eles pregando evangelho depois da reforma, né? Antes da reforma não, que tudo que eles ensinam é o contrário que os apóstolos ensinavam. Mas a gente tem eles como igreja, mas estão dormindo. Se são igreja, estão roncando. Precisam acordar para a realidade, né? Deus ele tem uma grande obra para fazer através da igreja no mundo, né? E a igreja que vai ser responsável em salvar as nações, tá bom? Em dar vida para as nações, mas depois do arrebatamento, tá bom? Deus abençoe grandemente a todos, em nome do Senhor Jesus. Dê um like aí no canal e compartilhe esse vídeo aí para mais pessoas aprenderem essa palavra poderosa, tá bom? Deus abençoe grandemente a vida de todos.